Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, segundo Mateus. E nós estaremos lendo o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 12. Creio que os irmãos já leram esse texto e creio que é um dos textos da palavra de Deus mais conhecido por todo o mundo. Mas é um texto que tem ensinamentos preciosos para os cristãos, para o povo de Deus, para a igreja de Cristo. Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos ler o verso de número 3 novamente, todos juntos? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Estamos aqui para prestar um culto de adoração ao Senhor, mas necessitamos de ouvir a Tua palavra, necessitamos de ouvir os Teus ensinamentos. E pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos capacite, para que possamos compreendê-los e para que possamos aplicá-lo em nossa vida cristã. Esteja conosco e nos abençoe em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Meus queridos, nos nossos cultos vespertinos, estamos estudando o livro de Mateus. O livro de Mateus começa com a genealogia de Cristo, passa e diz sobre o nascimento de Jesus. No versículo de número 3, ele fala sobre João Batista, um homem que vinha pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E com isso, ele batizava no Rio Jordão as pessoas que confessavam os seus pecados. Porém, João Batista batizava com água, e viria alguém após ele que batizaria com o Espírito Santo. Jesus, então, ele se dirige para a Galileia para ter com João Batista para ser batizado por ele. Logo após o batismo de Jesus Cristo, no capítulo de número 4, nós vemos Jesus Cristo sendo conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ali no deserto ele é tentado e o diabo usa as escrituras de forma distorcida para tentar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, usando as escrituras de forma sábia, resiste às tentações do diabo. Após esses acontecimentos, Jesus Cristo ele começa o seu ministério público, ele começa o seu ministério dizendo: arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem central de Cristo: arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus ele andava por toda a Galileia, ele recrutava os seus discípulos, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, Jesus Cristo curava as pessoas enfermas, Jesus Cristo expulsava os demônios. E a fama de Jesus Cristo por toda a região da Palestina se espalhava, e pessoas de todas as regiões vinham ter com Jesus Cristo. As pessoas queriam ouvir Jesus Cristo, as pessoas queriam estar aos pés de Jesus Cristo para ouvir os seus ensinamentos, e algumas para serem curadas de suas enfermidades e para que fossem por ele curadas. E quando Jesus ele vê essa multidão, ele sobe ao monte para continuar ensinando essa multidão de povos que já estavam aos pés de Cristo. Ali estava presente os seus 12 discípulos que ele já escolhera anteriormente,
Estava um grupo maior de discípulos que seguia Jesus Cristo para ouvir os ensinamentos, e também à volta de Cristo estava a multidão curiosa para saber quem era esse Jesus Cristo que estava operando sinais e maravilhas. É nesse cenário que se passa o Sermão do Monte. É nesse cenário que nós encontramos, que nós vemos Jesus Cristo subindo até um lugar mais elevado para passar ensinamentos para os discípulos e para os curiosos que queriam aprender sobre Jesus Cristo. O versículo de número 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós apenas trataremos sobre esse versículo de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas eu pergunto para os irmãos, o que são essas bem-aventuranças? Que pessoas essas bem-aventuranças descrevem? As bem-aventuranças descrevem o caráter do cristão. Se nós olharmos para essas 8 bem-aventuranças, nós vamos ver Jesus Cristo descrevendo o caráter que todos os cristãos devem ter. Nós vemos Jesus Cristo ensinando os seus discípulos e as multidões que o seguiam como eles deveriam se portar, como eles deveriam se comportar diante de Deus. Nós vemos que as bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. O versículo 3 fala de pessoas humildes, o versículo 4 fala de pessoas que choram, o 5 dos mansos, o 6 do que tem fome e sede de justiça, o versículo 7 dos misericordiosos, o 8 os limpos de coração, o 9 os pacificadores, e o 10 e 11, que é a mesma bem-aventurança, fala das pessoas que são perseguidas por causa de Cristo. São características dos verdadeiros cristãos que todos nós devemos possuir. Os ouvintes de Jesus Cristo daquele dia devem ter se sentido fascinados desde o início, desde as primeiras palavras de Jesus, porque ele dizia coisas aparentemente absurdas. Olha o que Jesus está falando. Ele fala que os alegres, que os felizes são as pessoas que têm fome. Os alegres e os humildes são aquelas pessoas pobres de espírito. Os alegres, os bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. As pessoas ficavam olhando para Cristo e falando assim: como ele pode dizer que esses são os felizes? Essas pessoas que passam por dificuldade. Como que essas pessoas é que são as pessoas felizes? Os que choram, os famintos, os sedentos, os perseguidos. Jesus, ele faz uma inversão de valores que os homens corriam e correm atrás até os dias de hoje. Ele faz uma inversão de valores, dizendo que os que são bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, que os que são bem-aventurados são os pobres, são os que choram, são os famintos. Esses são verdadeiramente felizes. Às vezes nós não conseguimos compreender o peso que essa palavra bem-aventurado carrega, mas quando nós olhamos para o Salmo 32, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: o salmista Davi está dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. O salmista Davi está dizendo que a pessoa feliz é aquela pessoa a quem o Senhor perdoa os pecados. Uma pessoa bem-aventurada é aquela pessoa a quem o Senhor não imputa iniquidade. Uma pessoa bem-aventurada é aquela pessoa em cujo espírito não há engano. Meus queridos, vemos que o salmista, ele usa a palavra bem-aventurado para uma pessoa que recebe o favor de Deus, para uma pessoa que se torna pura diante de Deus, porque Deus perdoa os seus pecados. Uma pessoa bem-aventurada é aquela pessoa que está diante de Deus, lavada e remida de todos os seus pecados. Esses são os verdadeiros felizes. Esses são as verdadeiras pessoas bem-aventuradas, alegres. Em um contexto cristão, nós vemos pessoas dentro das igrejas que passam necessidades financeiras, necessidades materiais, mas o povo de Deus, o povo cristão é um povo feliz, porque sabe que a sua vida não é o aqui e o agora, mas que a sua vida eterna é no porvir, quando Jesus Cristo voltar segunda vez. Eu não sei se todos aqui já ouviram, mas a história de um missionário que por muitos anos
viveu na África com a sua esposa, anunciando o Evangelho. Por vários e vários anos, anunciaram o Evangelho na África. E após 40, 50 anos de ministério como missionário na África, eles voltam para o Brasil. E quando eles voltam para o Brasil, na terceira classe do navio, eles ficam imaginando, será que seremos bem recebidos? Será que as pessoas, quando chegarmos no Brasil, nos acolherão com palmas, nos acolherão com festa? Porque vivemos 50 anos anunciando o Evangelho na África. E quando eles estão chegando próximo ao porto, está tendo uma festa, fanfarra, várias pessoas ali no porto para receber pessoas. E como eles estavam na terceira classe, eles demoraram um pouco a sair do navio. E quando saíram do navio, não tinha mais ninguém ali para aplaudi-los ou para abraçá-los e para bendizê-los, porque eles passaram 50 anos anunciando o Evangelho na África. Então o marido virou para a esposa e disse: é isso que nós recebemos após 50 anos de evangelismo na África? É isso que nós recebemos após viver 50 anos pregando o Evangelho na África? E eles foram discutindo até chegar na casa deles. E quando eles chegaram em casa, o marido virou para sua esposa e disse: eu vou ali comprar algumas coisas no mercado. Converse aí com o seu Deus, se é isso que Ele tem para nós. Converse com o seu Deus, se é isso que Ele tem para nós. Então ele saiu, foi até o mercado, e quando ele retornou, sua esposa estava contente, lavando as vasilhas em casa. E quando ele chegou todo bruto, perguntou para sua esposa: conversou com o seu Deus? E ela disse: conversei com ele sim. E o que ele te respondeu? Perguntou o marido. Ela disse: nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. A verdadeira alegria do crente, a verdadeira alegria do cristão, é em sabermos que temos uma vida eterna ao lado de Cristo. Essas pessoas é que são bem-aventuradas, porque nós recebemos o favor e a misericórdia de Deus. Nós recebemos o perdão por todas as nossas transgressões e por todos os nossos pecados. Nós somos as pessoas mais felizes deste mundo, meus irmãos, porque nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Nós somos os bem-aventurados desse texto de Mateus. Nós é que somos as pessoas agraciadas. Jesus, em seu sermão, ele está proferindo as qualidades que os eleitos de Deus devem possuir. As bem-aventuranças dizem que felicidade é ser cristão, que alegria é seguir a Cristo, que alegria é conhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Mestre, como nosso Salvador. É isso que deve encher o nosso coração de alegria. Os primeiros cristãos do primeiro século, a alegria deles, meus queridos, era morrer martirizado. Os primeiros cristãos tinham prazer em morrer porque defendiam o nome de Cristo. Essa era a alegria deles, morrer por defenderem o nome de Jesus Cristo. Essa era a alegria dos verdadeiros cristãos, defender o nome de Cristo até a morte. Meus irmãos, cada bem-aventurança, se nós olharmos para cada uma separadamente, consiste de 3 partes. Eu convido os irmãos a olharem para o texto e fazer esse exercício comigo. Olhem para a primeira bem-aventurança do versículo de número 3. Se nós olharmos para essa bem-aventurança, nós vemos que existe um grupo que será bem-aventurado. Essa é a primeira parte de qualquer bem-aventurança. Os irmãos podem fazer esse exercício em casa, quando chegarem. Olhem para o primeiro versículo, a primeira bem-aventurança, capítulo 3. Ela primeiro consiste de um grupo que será bem-aventurado. Todas as bem-aventuranças começam: bem-aventurados os. Existe um grupo. A segunda parte das bem-aventuranças consiste de que, por que esse grupo será bem-aventurado? E se nós perguntarmos para o versículo por quê, todos os versículos, todas as bem-aventuranças vão responder. O versículo de número 3. Por que esse primeiro grupo será bem-aventurado? Ou quem é esse grupo que será bem-aventurado? E o versículo 3 responde: os que serão bem-aventurados são os humildes de espírito. E a terceira parte consiste: por que os humildes de espírito serão bem-aventurados? E o próprio versículo responde: porque deles é o reino dos céus. Existe um grupo,
Esse grupo são os humildes de espírito, e esse grupo é bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Meus queridos, o grande alvo da humanidade é a felicidade. Todo mundo corre atrás da felicidade. Quando nós olhamos a propaganda da Coca-Cola, o que ela nos diz? Venha viver a felicidade. Quando nós olhamos a propaganda do Pão de Açúcar, ele diz assim: o Pão de Açúcar é lugar de gente feliz. As pessoas correm atrás da felicidade todo o tempo, mas elas correm atrás de uma falsa felicidade ou de uma felicidade passageira. Isso é o que distingue a felicidade do mundo e a felicidade dos cristãos. A felicidade do mundo é passageira, mas a felicidade dos cristãos é eterna. Os irmãos já pararam para pensar nisso? A nossa felicidade é eterna. Os cristãos deveriam viver todo o tempo feliz. E eu não quero dizer aqui feliz que os cristãos deveriam viver todo o tempo sorridentes, mas que nós deveríamos viver todo o tempo feliz, na certeza de que habitaremos com Cristo eternamente nos céus. Essa é a verdadeira felicidade. Essa, meus queridos, é a verdadeira felicidade. Nós não devemos ficar correndo atrás das felicidades que esse mundo aparentemente nos oferece, mas nós devemos correr atrás da felicidade que o Evangelho, que a palavra de Deus nos oferece. O Sermão do Monte diz que se alguém quer ser feliz, aí está o caminho. Se alguém quer ser feliz, deve ser humilde de espírito. Se alguém quer ser feliz, deve chorar porque serão consolados, chorar por causa do nome de Cristo, chorar porque estão sendo perseguidos. Eu costumo dizer que nós não sabemos o que é ser perseguido por causa do Evangelho. Mas se nós olharmos para os missionários que estão ainda em países que ainda não aceitaram o Evangelho, aí nós conseguiremos entender o que é ser perseguido por causa do Evangelho. Ainda nós temos a liberdade de estarmos todos aqui reunidos para cultuar a Deus. Mas creio eu que em um futuro não muito distante, essa não será a nossa realidade. Nós começaremos a ser perseguidos por causa do Evangelho. Nós começaremos a sofrer perseguições por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo. E nós deveremos, meus irmãos, mesmo assim manter a felicidade, porque nós viveremos eternamente com Cristo. É isso que ele está dizendo para essa multidão no seu primeiro sermão público, no seu primeiro ministério público. Sejam felizes, porque o reino dos céus iniciou com a minha vinda, Jesus Cristo disse. O reino dos céus se iniciou com a vinda de Cristo. Então vocês agora devem ser pessoas felizes, bem-aventuradas, abençoadas, porque receberam o favor de Deus. Meus irmãos, as características citadas no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, é o que diferencia o crente do incrédulo. Nós não devemos olhar para as bem-aventuranças e escolher: eu serei humilde, eu não serei manso, eu não quero passar fome e sede de justiça. Não, aqui ressalta as características que todos os cristãos devem possuir. Os cristãos devem possuir todas as características que está aqui nas bem-aventuranças. Todas elas compõem o verdadeiro cristão. Nós não devemos escolher umas e deixar outras de lado. Não, nós devemos possuir todas elas. Devemos correr atrás de ter essas características, pois é assim que Jesus Cristo, ele discrimina os cristãos dos incrédulos. É dessa maneira que Jesus Cristo, ele faz a acepção de quem crê em Cristo e de quem não crê em Cristo. Os cristãos devem possuir essas características. Não é por acaso que Jesus Cristo, ele começa com essa bem-aventurança: bem-aventurados humildes de espírito. Não é por acaso. Ele começa porque sabia que o povo é um povo de dura cerviz. Os homens gostam de ser arrogantes, os homens gostam de vanglória. Vários pregadores famosos, até no meio presbiteriano, caíram por causa da sua vanglória, porque queriam se exaltar demais. E Jesus Cristo, ele começa dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito. Os cristãos devem ser humildes, devem ser pessoas que refletem a Jesus Cristo, que o seu próprio eu venha se diminuir a cada dia. Mas os cristãos devem refletir a Cristo, devem refletir a Jesus. Nós devemos, com esse reflexo de Cristo, continuar anunciando o Evangelho a outras pessoas, aos nossos vizinhos,
Como que nós podemos chegar nos nossos vizinhos e anunciar a Jesus Cristo, se nós não vivemos da mesma forma que ele vivia? O nosso vizinho vai dizer assim: como que você quer me dizer para que eu viva de forma humilde, se você não vive de forma humilde? Como que você vai me dizer que eu devo ser manso de coração, se você não é manso de coração? Meus queridos, o nosso reflexo deve refletir a Jesus Cristo. Nós devemos ser espelhos de Cristo, para que com as nossas atitudes nós possamos evangelizar as pessoas que estão às nossas voltas. Quando nós olhamos para o texto paralelo de Mateus, capítulo 5, que é Lucas, capítulo 6, 20, nós vamos ver que lá em Lucas, a expressão que aparece não é humildes de espírito, mas pobres de espírito, que ao meu ver e para a maioria dos teólogos é a melhor expressão para esse texto. Quando nós olhamos para a revista Almeida e Revisada, nós já vemos que nessa tradução já aparece bem-aventurados pobres de espírito. Na maioria das traduções aparece bem-aventurados pobres de espírito. Se também olharmos para o texto em grego, vamos ver que lá a palavra quer dizer mesmo pobres de espírito. E aqui não está falando de uma pobreza financeira, mas de uma pobreza espiritual. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, a nossa falência espiritual diante de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês devem reconhecer que sem o meu espírito vocês não são nada. Sem Jesus Cristo nós não somos nada, é isso que Cristo está dizendo. Bem-aventurado aquelas pessoas que se esvaziam de si mesmos. Bem-aventurados são essas pessoas que enchem do meu Espírito Santo. Meus queridos, nós não temos nada a oferecer, nós não temos nada a reivindicar, nada com o que comprar o favor dos céus. Calvino, explicando esse mesmo versículo, ele diz que só aquele que a si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Só aquele que a si mesmo foi reduzido a nada, repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente, meus queridos. Nós estamos pela manhã estudando a Confissão de Fé de Westminster. E na Confissão de Fé nós vemos ali alguns tópicos que falam da total dependência que o homem tem de Deus. Se nós olharmos para os 5 pontos, nós vamos ver a total depravação do homem, que o homem é totalmente caído pelo pecado e que depende totalmente de ser regenerado. Meus queridos, nós temos que olhar para nós mesmos e ver que nós não conseguimos andar com as nossas próprias pernas, mas que nós dependemos totalmente de Jesus. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada, nada, meus queridos. O que Cristo está dizendo é que as pessoas devem se esvaziar de si mesmas. Quantas vezes nós vemos pessoas no meio televisivo se vangloriando porque fez uma boa ação ou outra? Quantas vezes, às vezes, dentro da igreja, vemos pessoas se vangloriando porque fez uma boa ação ou outra, mas essa boa ação aos olhos de Deus não é nada. Meus queridos, não é em nós nenhuma obra boa aos olhos de Deus, tudo que fazemos é manchado pelo pecado, tudo que fazemos está corrompido, nós precisamos de Cristo. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres significa que bendito e feliz é o homem que tomou consciência de sua total necessidade de Deus e que colocou sua confiança em Cristo Jesus. Que colocou a sua confiança em Cristo Jesus. Quão feliz é o homem que se deu conta de sua total pobreza espiritual. Meus queridos, essa palavra bem-aventurado bem-aventurados é carregada de profundos significados. Como vimos no Salmo 34, o salmista dizendo que bem-aventurado é aquelas pessoas cujo pecado é perdoado, cuja maldade é coberta. Os irmãos conseguem compreender o que é ser bem-aventurado, o que é ser agraciado por Deus. E o que Jesus está dizendo, essas pessoas pobres de espírito é que são bem-aventuradas, é que receberam o favor de Deus, é que foram agraciadas.
Meus queridos, quando reconhecemos que Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos colocamos nessa atitude de sermos pobres de espírito e de nos colocarmos na total dependência dEle para a nossa salvação. Nós é que somos felizes. As pessoas que estão no mundo e que não conhecem Jesus Cristo, essas pessoas vivem uma falsa felicidade. Mas nós não. Nós vivemos a verdadeira felicidade. Que felicidade é estarmos aqui juntos como igreja, louvando a Deus, e isso faremos por toda a eternidade. Eu espero ver cada um de vocês lá no céu, para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Isso, meus queridos, é que deve encher o nosso coração de alegria. A chegada do reino, o discurso de Jesus Cristo sobre quem irá ou não entrar no reino do céu, e as descrições desse reino são proeminentes nos evangelhos. Jesus Cristo, Ele dedicou a sua vida para anunciar esse reino, para dar características das pessoas que vão participar desse reino. Eu fico imaginando os primeiros ouvintes dessas palavras, aquelas pessoas que foram testemunhas oculares de Cristo, o quanto elas ficaram atônitas ao ver Jesus Cristo falando. Jesus Cristo falando: vocês são felizes, vocês é que são os bem-aventurados, pois estão ouvindo essas palavras da boca do próprio Cristo. As pessoas devem que ficavam boquiabertas ouvindo Jesus Cristo proferir todos esses ensinamentos. Jesus Cristo falava para essas pessoas no Sermão do Monte: vocês são o sal dessa terra, vocês é que darão sabor para este mundo, vocês é que são a luz deste mundo, esse mundo que jaz nas trevas, vocês que estão ouvindo as minhas palavras é que irão para esse mundo para dar luz a esse mundo. Isso tudo Jesus Cristo proferiu no Sermão do Monte. Nós vemos isso no versículo 13 até o versículo de número 16. Meus queridos, nós devemos viver o já e o ainda não. Nós já somos cidadãos do reino dos céus, só que nós ainda não desfrutamos desse reino em sua plenitude, mas nós já somos desse reino, e nós devemos viver conforme cidadãos desse reino. Os cristãos devem viver de forma diferente que o restante do mundo. As pessoas devem olhar para nós e ver logo de cara que nós vivemos de maneira diferente. Ontem eu estava na Igreja Presbiteriana Nova Aliança, com a UPH de lá, com os homens, e um presbítero falou uma coisa muito interessante. Ele disse e o interessante é que eu estava lá pela manhã, e aqui ontem à noite tivemos o culto dos jovens, e os dois usaram os mesmos exemplos. Eles falaram, e não foram combinados, pois o que pregou aqui ontem à noite não estava lá presente. O presbítero lá disse que, infelizmente, dentro da igreja, existem muitos agentes secretos de Deus, pessoas que não são reconhecidas lá fora como cristãos. Meus queridos, isso é muito perigoso, as pessoas não nos reconhecerem como cristãos. Nós devemos carregar o título de cristãos por onde formos, aonde entrarmos, as pessoas devem ver que somos diferentes. Nós somos o sal e a luz deste mundo, nós devemos fazer a diferença. Cristãos devem salgar e devem dar sabor a esse mundo. Cristãos devem fazer a diferença aonde entrarem e onde pisarem. Meus queridos, nós devemos fazer a diferença aqui nesse bairro onde a igreja está localizada. Nós devemos fazer a diferença na cidade que residimos, no bairro que vivemos. Quantas igrejas evangélicas e presbiterianas tem dentro de São Paulo? Se nós vivermos conforme o Evangelho, essa cidade toda seria transformada pela nossa influência. Creio eu que dentro da cidade de São Paulo, tem mais de 50 igrejas presbiterianas. Vamos supor que cada igreja tenha 100 membros. Já conseguiríamos influenciar pelo menos a metade da cidade, se nós vivêssemos com essas características citadas nas bem-aventuranças. Os queridos, Cristo fala que bem-aventurados são os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Mateus ele usa esse termo reino dos céus porque ele está escrevendo para judeus. Os judeus não ousavam falar o nome de Deus, mas reino dos céus e reino de Deus quer dizer a mesma coisa. Mas para que Mateus alcançasse os judeus, ele escreveu reino dos céus, mas eles compreendiam que era o reino de Deus. Os humildes faziam parte do reino de Deus, os humildes fazem parte do reino de Deus. O que Mateus está dizendo é que o reino dos céus pertence aos humildes, aos pobres de espírito. É isso que ele está dizendo. Meus queridos, se nós não formos humildes de espírito, nós não entraremos no reino dos céus. Kistemacher, ele diz que não existe nenhuma pessoa que não seja humilde no reino dos céus. Não existe nenhuma pessoa que não seja humilde no reino dos céus. Apenas os humildes de espírito adentrarão e viverão eternamente com Cristo. Nós somos cidadãos dos céus e nós devemos viver de acordo com essa realidade. Nós veremos nos próximos domingos o restante dessas bem-aventuranças, e cada uma delas é característica, cada uma delas é personalidade que todos nós devemos possuir. Nós devemos possuir todas essas características que nós já lemos aqui nessa noite, as características das bem-aventuranças que Jesus Cristo proferiu há mais de 2000 anos. Os cristãos devem viver desta maneira. À luz desse versículo 3, nós temos algumas aplicações para as nossas vidas neste presente século. Jesus, ele proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Nós vemos que os humildes, eles não são orgulhosos. Nós vemos que as pessoas que se esvaziam de si mesmas são as pessoas mais humildes dessa terra, são as pessoas que herdarão o reino dos céus. Então nós devemos esvaziar todo o orgulho que temos, todas as características que temos de vanglória e sermos humildes de espírito. Esse é o ensinamento principal deste versículo de número 3. Os humildes não se envaidecem pelo seu muito saber. A igreja presbiteriana, há um tempo atrás, infelizmente temos perdido essa característica, mas há um tempo atrás era conhecida por ser uma igreja que estuda afinco a palavra de Deus, por homens que dedicam a ensinar as suas famílias todos os dias, fazendo os seus cultos nos lares, ensinando a palavra de Deus. Infelizmente temos perdido essa característica de termos os nossos cultos nos lares com as nossas famílias todos os dias. Deveríamos voltar rapidamente a essa prática, termos os nossos cultos nos lares todos os dias. E essa responsabilidade é de todos nós que somos maridos, cabeças do nosso lar, em chamar a nossa esposa, em chamar os nossos filhos e juntos lermos a palavra de Deus. Temos essa responsabilidade. Só assim, meus queridos, nós poderemos conhecer e saber o que Deus requer de nós. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes que não se envaidecem pelo seu muito saber. Nós temos um bom conhecimento da palavra de Deus, graças a Deus por isso. Então por que nós não colocamos em prática? Esse conhecimento teórico não vale de nada se nós não colocarmos em prática. Meus queridos, quantas pessoas que se enchem de conhecimento e se tornam vaidosas? Meus queridos, quantas pessoas no meio acadêmico, quantos preletores se enchem de conhecimento e se tornam vaidosas, e não cumprimentam os irmãos após a saída, quando acaba o culto. Nós vemos muito isso, infelizmente. Pastores que não abraçam as suas ovelhas, pastores que não convivem as dificuldades com o seu povo. Meus queridos, precisamos de ser servos humildes de espírito, reconhecendo que em nossas próprias forças não somos nada, mas que somos totalmente dependentes de Cristo. As características daquele que é pobre de espírito são simplicidade no falar, no vestir, no apresentar-se. São pessoas sinceras e francas no agir, não fazem ostentação de saber nem de santidade.
Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando a cada dia vencê-las. É buscar incansavelmente a verdade. Esses são os humildes, meus queridos. Os humildes possuem essas características. Somente aqueles que se esvaziam de si é que são cheios do Espírito Santo. Somente aqueles que se esvaziam de si é que são cheios do Espírito Santo. O versículo termina dizendo: porque deles é o reino dos céus. É a qualidade que nos permite ser participantes do reino de Deus. Nós possuímos o reino de Deus porque temos Jesus Cristo como nossa única fonte de riqueza. Nós possuímos o reino de Deus porque temos em Jesus Cristo a nossa única fonte de riqueza. Meus queridos, a palavra de Deus é muito clara quando diz que devemos servir a Cristo com todo o nosso ser, que devemos servir a Cristo não só aqui dentro da igreja, mas que devemos ser testemunhas fiéis de Cristo por onde quer que andarmos, que devemos ser servos humildes, que devemos praticar a verdade todos os dias, que devemos todos os dias nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito Santo de Deus. Isso só é possível com a leitura da palavra de Deus e a prática da oração diária. Só assim nós nos esvaziaremos de nós mesmos e nos encheremos do Espírito Santo de Cristo. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem falado aos nossos corações através da Tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou registrado para nós esse manual de ensinamentos que deveríamos seguir, esse manual, Pai, de características que devemos ter para herdar o reino dos céus, esse manual, Senhor Jesus Cristo, esse manual de Jesus Cristo, que nos ensina como devemos proceder para com o nosso próximo. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem falado ao nosso coração desde o início deste culto, com as leituras, com as orações feitas nesta casa de oração. Ó Senhor Deus, que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações, para que possamos, Deus, ser transformados por elas, para que possamos, Deus, nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, para que possamos, Deus, refletir o Teu amado Filho Jesus, para que possamos, Pai, colocar em prática todos os ensinamentos contidos em Tua palavra. Senhor, que possamos viver neste mundo como cidadãos dignos de viver eternamente nos céus, que possamos viver neste mundo como pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que possamos ser testemunhas vivas do Teu amado Filho Jesus, que possamos ter a mesma ousadia do apóstolo Paulo e dizer para as outras pessoas: me imitem porque eu imito a Jesus Cristo, que possamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Teu Santo Espírito. Seja conosco, Pai, nos capacite, aplique essa palavra em nosso coração e no nosso agir, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.